para quase $350. A cesta básica caiu no país todo. O país passou de ter reserva de 35 bilhões de dólares para 350 bilhões de dólares. A dívida, a relação dívida-PIB era de 70 e poucos no governo de Fernando Henrique, caiu para 42%. Então, todos os indicadores eram maravilhosos. De repente, deu um tranco na economia internacional, alguns erros na economia local, e o país entrou no que eu chamo nesse túnel que a gente parece que não vê muita luz. Mas me parece que a crise é mais política, por causa da insatisfação dos setores conservadores do país, da continuidade de uma política popular voltada para a maioria da população, do que econômica. E aí eu registro que a presidente Dilma comete um erro, na minha avaliação, que é tentar governar com o programa do adversário. Ela está fazendo aquilo que o Aécio Neves disse que ia fazer, só que muito pior. O Aécio Neves faria muito pior. Ao invés de termos juros de 14,5% hoje, se o Aécio teria um juro de 35%. Ao invés de termos 12% de desemprego, teríamos desemprego de 20%. Então ela está fazendo um programa neoliberal que, na minha avaliação, é o caminho errado. Mas não se pode negar que tem uma dificuldade grande. Então, como você disse, da porta para dentro da casa, aliás, a gente esqueceu de acrescentar. Estou até copiando que isso foi na propaganda do nosso Fernando Haddad, que dizia isso, né? Como nós dois assistimos em São Paulo, preferimos copiar a coisa mais correta do que inventar uma nova. Mas a porta para dentro para casa, aliás, além do eletrodoméstico, da comida e tal, a própria casa que foi gerada pelo Casa Minha Vida, é isso. Não só a minha casa, a construção civil teve um boom extraordinário. Eu acho que a situação realmente piorou. Mas na sua opinião tem que se comparar crise com crise e bonança com bonança. Não pode se comparar... Nós nunca tivemos uma bonança tão grande como a que tivemos de 2003 a 2013, e a nossa crise não é tão violenta como a de 99 até 2002. Então a comparação é essa. Então não há motivo para ter impeachment da presidente. Impeachment de quê? Tem alguma conta secreta dela descoberta na Suíça? 5 milhões? Que fosse $1. Não tem. Essa mulher de honestidade pessoal indiscutível. Tem algum mal feito dela no serviço público, assinado por ela, autorizado por ela? Não. Ela tem alguma coisa que ela fez que beneficiou a família, a filha? Não. O impeachment é crime de responsabilidade. Qual foi o crime de responsabilidade que a presidente Dilma cometeu? Nenhum, nada. Porque o povo está insatisfeito com ela, mas insatisfeito. O povo ficou insatisfeito com o presidente Fernando Henrique 3 anos. E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, essa é uma situação? Aí é diferente, né? Aí tem batom na cueca, me perdoe a brincadeira, né? Tá lá, claro, o cara está justificando o injustificável. Frederico, como é que você tem 5 milhões de dólares numa conta na Suíça e disse que não sabia, que ninguém botou dinheiro na sua conta? Brincadeira, né? Morto pagando conta para ele. Morto pagando conta, a mulher gastando $1 milhão de cartão de crédito, que isso? Aí não tem cabimento esse tipo de coisa. Então eu acho que... Agora, quem foi que elegeu o senhor Eduardo Cunha? Não foram os aliados da presidente Dilma, não foi o PT, não foi o PCdoB, não foi o PCB, foi PSDB, PMDB, enfim, foram setores conservadores apoiados pela grande mídia de São Paulo, do Rio de Janeiro. Mas o que está acontecendo com o Eduardo Cunha? A mesma coisa que aconteceu com o Collor. A grande mídia fabrica, quando vê que o sujeito é todo enrolado, aí sai fora. Então agora não tem nada a ver com isso e tal. Então eu acho assim, tem uma questão também que eu acho muito importante, a questão da corrupção. O Brasil, desde que Cabral chegou aqui, a corrupção é endêmica, certo? O que nunca houve foi apuração, punição, tá certo? E, como é que os médicos chamam isso? Limpeza do ambiente. Está acontecendo agora. Pegou gente do PT, que bom que pegou gente do PT, por quê? Porque do PT não pode pegar, tem que pegar. Desonesto, corrupto e tal, tem que ir para o lugar certo, cadeia, julgado e tal. A única coisa que eu lamento é porque não pegaram os corruptos do PSDB, não pegaram os corruptos dos outros partidos. Se pegasse todos, estaria ótimo, mas eu acho que é um bom caminho. Muito bem, isso você respondeu agora a porta da casa para dentro. Agora, da porta de casa para fora, eu queria que você desse um destaque, vendo a situação geral dos municípios, se eles estão bem, se não estão, que se atravessa alguma crise ou não, mas com destaque especial para São Luís, que é a capital do nosso estado,
e porque o governador Flávio Dino chama Imperatriz de a segunda capital do Maranhão. Então, um apan geral, mas com destaque para essas duas cidades, com a sua opinião sobre como é que está a vida nelas. Com todo respeito ao governador Flávio Dino, que, como eu disse, tem feito um governo que muda o eixo da discussão política, econômica e social do Estado, muda para melhor, naturalmente. Eu acho que ele considera Imperatriz a primeira capital. Primeiro que ele teve 80 e tantos % dos votos aqui. E segundo, que eu acho que não tem cidade mais beneficiada com recursos do governo do Estado do que Imperatriz. Ainda que São Luís também tenha sido muito beneficiado. Não, olha só, aí eu quero discordar. Eu creio que o governador Flávio Dino, tanto em Imperatriz quanto em São Luís, tem ajudado bastante o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Nisso aí, pelo menos são declarações do próprio Edivaldo públicas e de bastidores. Concordo com você. E tudo mais tal. Eu acho que ele tem um olhar mais generoso com a Imperatriz. Em Imperatriz, o que acontece é que o prefeito não dá assim, um reconhecimento público ou dos bastidores, como por exemplo faz o Edivaldo, embora ele tenha investido bastante aqui nessa Mas área. o fato do prefeito não dar o reconhecimento público não significa que ele não esteja fazendo. Ele está fazendo muito, tá certo? Inúmeras iniciativas e tal. E até porque ele tem, como eu disse, teve uma votação estupenda aqui em Imperatriz, e Imperatriz merece. Eu preferia falar primeiro de Imperatriz, viu, Fred? Eu acho assim, isso aqui é uma cidade extraordinária, a gente anda na cidade, vê a pujança econômica, política e tal. Aqui tem 4 deputados estaduais que têm base, ou aqui ou na região, né? Deputado Valéria Macedo, deputado Antônio Pereira, deputado Léo Cunha e o deputado professor Marco Aurélio. Aliás, os 4 são excelentes deputados, mas deixa eu fazer um parênteses aí quanto ao deputado Marco Aurélio. Ele realmente tem se mostrado uma revelação extraordinária. Certo? Um deputado assim, operoso, laborioso, competente, não só nas comissões, mas no plenário, trazendo muita emenda aqui para a Imperatriz. Eu fiquei muito feliz, soube de pesquisa que o coloca numa situação extremamente vantajosa aqui na cidade. Tomara que Imperatriz tenha a sorte de ter um candidato e depois um prefeito como o deputado Marco Aurélio. Não sei se será, né? Não tenho conhecimento, mas realmente é um caso muito bom. Carlos Alberto, quero agradecer a você aqui por estar conosco nesse bate-papo do programa Entrevista e deixar aqui que você faça as suas considerações finais aos nossos telespectadores. Frederico, primeiro, parabéns, você é um jornalista da melhor qualidade, apesar de engenheiro, né? Eu sou radialista, como eu costumo dizer, mas quem me chama de engenheiro, de jornalista... Você é um homem da comunicação, é uma paixão tua, eu conheço e acompanho há muito tempo, agora também, seja em blog, seja na televisão, seja em rádio, onde você passou, você mostrou sua competência. Desses jornalistas raros, porque tem a honestidade como princípio, tem a tranquilidade de não ter nenhuma vinculação com coisas escusas, enfim. Então, para mim foi um prazer enorme. Está sendo um prazer enorme também voltar à Imperatriz, ver os velhos amigos, Josafá Ramalho, Denis Lopes, Luzia Souza, Raimundo Cabeludo, Tony da Rádio Terra, o João Ricardo, lá no Progresso, o Conor também, com quem eu tive a alegria de... Collor Filho, Sérgio Rodrigues, o Sérgio Godinho. Bom demais ter o Júnior lá da TV Difusora, ter encontrado velhos e bons amigos e tal, foi um prazer. Eu estou aqui desde quinta-feira, passei 4 dias na cidade e eu acho que vou querer voltar mais, fiquei tão animado que eu quero voltar mais aqui, não sei se vai dar tempo. Coloco a TV Assembleia, o Complexo de Comunicação da Assembleia à disposição de todos os amigos maranhenses, à sua disposição, dos amigos imperatrizenses, e dizer que é o seguinte, olha, tem uma música que eu adoro, uma música maravilhosa, e que eu acho que serve para esse momento do país e para o momento também do Maranhão. É uma música chamada Everybody Hearts, de uma banda chamada REM, ou R.E.M., e ela tem um trecho que é assim, Hold On. Essa música foi muito usada pelos Médicos Sem Fronteira, do qual eu sou contribuinte, um grupo extraordinário, maravilhoso, que aliás recentemente os Estados Unidos até bombardearam o hospital deles e tal. E nessa frase da música, Hold On, que a gente poderia traduzir como aguente firme, tenha fé, vamos que vamos, dessa a gente passa.
Eu acho que é essa mensagem que eu deixaria para os imperatrizenses, para os meus amigos, para aqueles que eu não conheço, para você, para todos nós. Hold on, aguente firme, nós vamos ser um grande estado. Vestibular 2016.1 da Facimp. Inscrições de 12 de novembro a 11 de dezembro. Vestibular agendado nos dias 20, 21, 27 e 28 de novembro e 4 e 5 de dezembro. Vestibular tradicional dia 13 de dezembro. Inscrições no site facimp.edu.br ou no atendimento da Facimp. 9921018298. Facimp, tradição no educar. A Clínica da Imagem oferece a você tecnologia de ponta, com eficiência e rapidez nos diagnósticos. Conta com corpo clínico especializado. Raio-X, Clínica da Imagem. Mamografia, Clínica da Imagem. Tomografia computadorizada, Clínica da Imagem. Ultrassonografia, Clínica da Imagem. Atendimento das 7 às 19 horas na Rua João Lisboa, esquina com Rua Maranhão. Clínica da Imagem, pioneirismo em diagnóstico por imagem. A entrevista de hoje, nós vamos conversar com Léo Costa, ele que é radialista, apresentador de TV. Boa tarde, boa noite, bom dia, Léo, porque nós já estamos aqui nas redes sociais também, e aí quem está acessando nesse momento pode estar de dia, de tarde ou noite. Então, meus cumprimentos a você, Frederico, e a todas as pessoas que neste momento estão acompanhando aí o programa Entrevista. Léo Costa, como começou a carreira, como começou a ideia de fazer comunicação social? A questão de fazer comunicação social, a princípio, partiu da vocação, né? Sempre tinha uma vocação de participar, de trabalhar, atuar na área de comunicação. Eu lembro que ali na Vila Lobão, por exemplo, assim que iniciou lá a comunidade, tinha um campo do Baiano e a gente observava ali, né? Na época da Toyota Bandeirantes, foi até uma emissora de TV lá, que na época o sinal funcionava ainda ali na região ali do Morro da Embratel, que se chamava na época, e ali a gente passou ali eu ficava observando aquilo, aí começamos também, lá em casa se ouvia muito no motorrádio 7 faixas, os programas da Rádio Imperatriz, e aquilo foi ampliando ainda mais o desejo de trabalhar na área de comunicação. E aí quando foi em 2005 é que eu tive essa oportunidade na Rádio Capital AM, ou melhor dizendo, que antes já tinha sido Carajás, e após a sua venda para o deputado Manuel Ribeiro, voltou a ser Carajás novamente, né? Mas quando o empresário da comunicação, quando o Farias comprou, se tornou Rádio Capital, foi quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Rádio Capital. Daí em diante, a gente começou a trilhar no caminho da comunicação. E aí, no rádio, né, você como tem um início, mas você também faz parte do Jornal Capital, não é isso? Também fiz, porque naquela época, você lembra que se chamava Sistema Tucanos de Comunicação, Rádio, TV e Jornal Capital, né? Então eu tive a oportunidade também de uma passagem aí pelo jornal escrito, que era o Jornal Capital, um jornal diário, fazia parte do Sistema Tucanos, e aí desse período eu recebi um convite para a Rádio Imperatriz. Aí foi quando eu aceitei o convite, porque, como eu disse, tem aqui na Imperatriz, na região, todos aqueles que sonhavam um dia trabalhar na área de comunicação, o sonho maior seria passar pela Rádio Imperatriz, né? Então tive a oportunidade de começar na Rádio Capital, passar pelo Jornal Capital, e ainda tive também alguns momentos na TV Capital, né, no Canal 5. E aí recebi um convite do Dr. Moacir Espósito Ribeiro, em 97, no final de 96, melhor dizendo, para trabalhar na Rádio Imperatriz. Foi quando eu tive a oportunidade de passar também pela Rádio Imperatriz. Então, até aí, de 95 até 96, por aí eu já tive a oportunidade tanto de fazer rádio, que eu comecei na Rádio Capital AM, e tive a oportunidade naquela época de trabalhar com um dos maiores elencos do rádio de Imperatriz e até do Maranhão, que era Roberto Chaves, Marcelo Rodrigues, Manuel Cecílio, o Padre Corró, né? Tinha o Amaral Filho, Amaral Reis, Aldeman Costa. Então, quer dizer, um dos grandes elencos do rádio, quando conseguiu agregar ali, eu tive a oportunidade de ser um estagiário trabalhando com eles.
Tá certo. Eu também passei pela Rádio Imperatriz no ano de 1993, exatamente no Jornal 890. Jornal 890, o jornal forte de lá. E o Jornal dos Municípios, não é isso? Inclusive, Frederico, na Rádio Imperatriz, na época, aí transmitia um jornal da América Sat, que era via satélite, para o Brasil e mais uns 10 a 15 países na época. E aí me incumbiram dessa responsabilidade, que o Gil Carvalho era o nosso diretor de jornalismo na Rádio Imperatriz, me incumbiu de todos os dias pela manhã cedo fazer a participação ao vivo dentro do Rádio é Notícia da América Sat. E por conta disso aí eu recebi alguns convites. Cheguei na época lá em Paracatu, Minas Gerais, na Rádio Juriti AM. Eu ainda tive a oportunidade de ir lá, conhecer a rádio, mas a questão da minha paixão por Imperatriz é muito grande. É prova disso que eu tenho um irmão que mora em Marabá, tenho dois que moram no estado de Goiás, que moram em Goiânia. Meus pais já moraram em Mara Rosa, no interior de Goiás. Minha irmã já morou em Goiânia, mas eu sempre permaneci aqui na cidade de Imperatriz. A cidade que eu trabalhei fiquei um pouco mais distante, foi quando eu fui morar no Estreito, período que eu passei lá na coordenação de comunicação social da prefeitura. Aí foi quando retornei justamente em 2007, quando você nos convidou para fazer parte do departamento de jornalismo da TV Difusora. Léo Costa, se bem que Estreito, quando eu sempre digo Estreito, João Lisboa, Porto Franco, essa área é uma área metropolitana, né? Aquela metropolitana oeste, nós estamos sempre presentes aqui. Léo Costa, nessa experiência toda, teve alguma reportagem que você lembra, que marcou, que você, o que você citaria? Tem uma que essa na realidade ela no fundo ela me deixou muito abalado. Por exemplo, eu tenho filhos gêmeos que hoje estão com 18 anos e eu lembro que minha primeira passagem por TV na época, assim, trabalhar especificamente como repórter de TV foi quando o empresário Raimundo Cabeludo me convidou, quando eu trabalhava na Rádio Imperatriz. Aí que eu fui para lá, ela era a repetidora de sinal da Manchete, né, que você lembra, novela Mandacaru e tal. Então, aliás, o apelido do Denis de Epitácio Zé Bedeu do Lopes vem daí. Vem daí, exatamente. Pois então, aí na época eu fui fazer uma matéria no Bananal. E aí, ao chegar lá, só ligaram na época, lá na TV, e disseram, aconteceu um acidente, 2 pessoas morreram. Então, quer dizer, quando fala assim, você vai fazer a matéria na expectativa que tenham sido pessoas adultas, né? Não que a gente queira que um adulto também perde sua vida, né, por um acidente ou qualquer coisa do gênero. Mas aí, quando eu cheguei lá, eram justamente 2 crianças. A mais nova tinha 11 anos. Só que quando eu cheguei que eu observei que foi um caminhão que atropelou as 2 crianças, rapaz, foi uma situação assim que eu nunca tinha presenciado aquilo na minha vida. E aquilo ficou um negócio, eu olhando para as